A primeira que nós vamos responder aqui hoje não é propriamente uma pergunta, mas é, na verdade, talvez uma aflição. E aí me mandaram lá na caixinha perguntando assim: mitos e verdades da advocacia criminal. Bom, eu vou começar com um mito. E o mito é: a advocacia criminal é algo glamuroso. Mito, concorda comigo? Concordo. Não há nada de glamuroso na advocacia criminal. E aí, me diga aí um mito da advocacia criminal. Eu acho que é um mito da advocacia e é um mito que me incomoda, que é a frase, que pode até em alguma medida ser uma verdade, mas acho que na maior parte do tempo ela é um mito. Teoria é teoria, a prática é diferente. Eu tenho essa agonia com essa frase porque ela muitas vezes é usada de modo a desprestigiar a teoria, ou seja, como se não precisasse haver nenhum aprofundamento técnico, porque na prática tudo segue outro caminho, segue seu curso. E talvez ela tenha nascido com outro sentido, talvez ela tenha nascido com a frustração de alguém de que muitas vezes, vamos dizer, a previsão que se faz do ponto de vista técnico acaba não se implementando na prática. Mas acho que ela foi perdendo o sentido original em direção a essa coisa assim, né, aquela história que a gente ouve às vezes de corredor, né? Bom, eu fiz o pedido, vamos ver o que o juiz decide, né? Como se ele pudesse decidir absolutamente qualquer coisa. Verdade. Né? Então, acho que esse é um mito, não do dia a dia da advocacia criminal, mas de toda a advocacia, a necessidade da gente se libertar disso, de achar que a teoria é algo que não serve para nada. Recentemente até, né, Tiago, a gente fez uma sustentação oral e eu compartilhei esse trechinho, ainda estou na dívida da gente compartilhar a sustentação por inteiro, mas usando algo eminentemente teórico para transportar para um caso que tinha tudo a ver com a prática, tudo a ver com o dia a dia, né? Enfim, casos como esse provam que a teoria serve para a prática. É isso aí. E não só falou como foi ouvido, que o desembargador fez referência e que elogiou muito em razão dessa tese que foi levantada. Antônio, mito ou verdade, a advocacia criminal é uma profissão perigosa? Eu acho que é mito, Tiago. A advocacia como um todo, não enxergo a advocacia como uma atividade perigosa. Acho que ela pode se tornar perigosa se faltar ética, se faltar temperança. E, óbvio, não só do profissional da advocacia, como também do cliente. Acho que o profissional da advocacia consegue, na normalidade das coisas, exercer a profissão sem correr risco se ele fizer uma boa triagem dos casos. Não é questão de escolher qual caso ele vai atuar, mas selecionar o perfil de cliente que ele tem condições de atender, que ele tem até aptidão para atender e sempre atuar com transparência, seja na hora do sucesso, né, deu tudo certo, conseguiu a absolvição, mas principalmente na hora do revés. Deu errado, o pedido não foi aceito, agora transitou em julgado, vamos pensar em outra coisa, ainda há algo que ser feito ou não há. Acho que, às vezes, a falta da transparência é que gera algum mal-estar no relacionamento cliente-advogado. É verdade. E também até, talvez, uma falta de alinhamento de expectativas, né? Muitas vezes já sentaram no nosso escritório pessoas supondo que um determinado problema era fácil ou simples de se resolver e que essa crença levava ela a acreditar que as coisas se resolveriam num passe de mágica, o que não é verdade. Então, realmente é preciso, para que ela não se torne perigosa, como outras podem ser, que, além de um atuar ético, o advogado consiga passar e alinhar corretamente as expectativas. Agora, vamos lá. Depois da gente falar dos mitos, vamos falar das verdades. Vou dizer uma que para mim é muito cara, eu já disse isso em várias oportunidades, mas uma verdade da advocacia e o encanto dela para mim é liberdade. A advocacia permite um nível de liberdade enorme. Liberdade para você, eventualmente, selecionar qual nicho, qual tipo de cliente você quer alcançar. Uma liberdade de controle de tempo, né? Outro dia mesmo, a gente viajando, estávamos conversando sobre essa questão do controle do tempo que nós possuímos. Enfim, a liberdade de maneira em geral e inclusive liberdade para um dia estarmos no presídio respondendo às angústias de alguém que se encontra lá, outro dia de terno no fórum fazendo audiência e outro dia, né, nos referindo aos desembargadores e ouvindo isso, chamando a gente de Vossa Excelência, né, talvez no clímax da formalidade que é uma sessão de julgamento no tribunal. Então, acho que essa é uma grande verdade da advocacia, que é a liberdade que ela pode proporcionar. Acho que também é uma verdade da advocacia, e disso também se extrai satisfação, o fato de que o advogado que se senta, principalmente na esfera criminal, né, lá no último degrau, do lado daquele que é marginal, não no sentido social da expressão, mas marginal porque posto à margem, né, em sentido literal, nós, se por um lado vivemos as angústias de quem está lá, porque estamos ali ladeando ele, por outro lado também temos a oportunidade de, algumas vezes, infelizmente não é sempre que se consegue isso, mas saborear uma pitada de justiça acontecendo em algum lugar. Então, acho que isso também é uma verdade. A advocacia, e talvez na criminal isso seja sentido com um impacto maior, né? Porque está em jogo a liberdade, está em jogo muitas vezes o projeto de vida, a possibilidade de assistir ou não um filho crescer, perceber isso e viver isso na advocacia criminal. Isso traz a verdade de que se saboreia muitas vezes a realização
da justiça. Pena que não é sempre, mas em algumas vezes a gente consegue participar disso, se sentir parte disso se realizando. Tem toda a razão. Certa vez até falei com você, lembrei agora de uma conversa que nós tivemos, em que acompanhamos um caso de um reconhecimento falho que gerou a prisão de uma pessoa, e eu disse a você que acompanhar a saída dele do presídio era acompanhar a felicidade em seu estado puro, né? De compartilhar. Verdade. Lembra disso? De compartilhar aquele momento. Tem toda a razão.